Olá, senhoras e senhores. Hoje eu vim comunicar pra vocês que eu fracassei. Eu fracassei. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque é a verdade. E é o que eu pego falando pra mim mesma, sempre, quando eu paro pra pensar nesse assunto, de que eu nunca realizei o meu maior sonho, o meu maior propósito, e que a Ana Júlia de 10 anos atrás estaria profundamente mal em saber disso. Porque a Ana Júlia de 10 anos atrás achava que hoje a gente estaria numa posição diferente. Não acho que ela tenha vergonha do que eu me tornei, pelo contrário. Talvez eu tenha me tornado coisas que ela nem imaginou que seriam possíveis. Mas o que ela realmente sonhou, sonhava e ainda sonha pra gente, não aconteceu. Quando eu falo disso, é porque o meu maior sonho, que era viver da minha música, viver da minha arte, eu não consegui realizar. E caso vocês não saibam, eu faço músicas desde 2018. Vamos fazer quase 10 anos, né? Fazem 8 anos que eu faço música. E é muito angustiante quando eu paro pra pensar que eu fracassei, que eu me traí, né? Inclusive eu tenho um canal no YouTube, nele eu coloco as minhas músicas, minhas composições, e eu realmente me sinto muito feliz com o que eu produzo, com o que eu já produzi. Eu tenho muito orgulho do que eu faço como artista, mas eu também tenho muita vergonha de pensar que eu fracassei. Não de falar que eu fracassei, mas de realmente entender e ter total consciência de que eu fracassei e não há nada que eu possa fazer sobre isso, no sentido de que, claro, eu ainda tenho tempo, e é isso que as pessoas vão tentar me dizer, mas eu achei que esses 10 anos talvez não corressem tão rápido e que eu teria ainda tempo suficiente para chegar onde eu queria em 10 anos. Mas realmente, o tempo voa, o tempo passa e, bom, muito embora eu realmente não tenha me tornado um fracasso, né, perante a minha família, a sociedade e as pessoas que me vão ver de fora, né, eu terminei minha faculdade, eu fiz direito, fui aprovada na OAB, mas eu falhei com a Ana Júlia. E eu ainda sinto no fundo do meu coração que o meu caminho é viver da minha música. E além disso, eu sempre tive muito sonho de estar dentro da internet, estar trabalhando com a internet. E eu tinha um perfil no Instagram que eu fazia conteúdo de rock, né, sobre rock e tal. E aí, em determinado momento, depois de algumas situações delicadas que eu passei, eu acabei tendo que tirar esse Instagram porque não estava mais sustentável para mim. E o que me deixa muito triste é porque aquilo estava dando certo. Eu estava ganhando meu espaço dentro da internet. E era uma forma de eu conseguir divulgar o meu trabalho como artista. E agora, tudo isso foi embora. E, bom, não é fácil. Inclusive esse vídeo não tem roteiro algum, então eu vou falar muito jogado, muito espaçado, tudo que eu tô sentindo. Talvez nem tenha muitos cortes nesse vídeo, mas olha, meu cabelo nem tava. Olha, gente, que coisa horrível. Mas enfim, eu precisava abrir meu coração. Eu sei que existem várias pessoas que estão na mesma situação que eu, existem várias pessoas frutos de fracassos de si mesmo, né? Fracassos de si mesmo. Que, infelizmente, não conseguiram o que tanto almejaram, né? E almejam, na verdade. Porque eu acho que a maioria das pessoas, se você perguntar qual era o sonho da vida delas, é muito difícil elas dizerem que é estar onde elas estão, né? Fazer o que elas fazem e tal. Às vezes elas vão até te dizer, ah, não. Por exemplo, meu sonho era ser isso que eu sou hoje. Mas se você olhar no fundo dos olhos dela e falar, não, qual que é o seu verdadeiro sonho? Enfim, e
é muito difícil, né? Quando a gente tem essa alma de artista, essa alma inconsolável, né? Que se transborda tanto que você tem que colocar isso em forma de arte. E o pior de tudo é quando você não consegue chegar nas outras pessoas. Porque minha função, eu confesso, minha função enquanto pessoa artista nunca foi realmente ganhar dinheiro. A gente fala viver de música, né? Mas é poder, sabe, ser reconhecido e ter pessoas que olham pra você e falam, cara, você salvou a minha vida. Assim como eu tenho vários artistas aí que eu considero que tenham tido um efeito muito positivo na minha vida, quando você fala unicamente, exclusivamente de viver de arte, é justamente isso. É saber que tem outras pessoas esperando você publicar os seus trabalhos e elaborar os seus trabalhos de uma forma que ajudem elas a continuar, né? Até como diz o Nietzsche, que a arte foi criada para suportar a vida, né? Para aguentar a dor. E que sem ela talvez não houvesse a vida propriamente dita, talvez a vida não tivesse tanto sentido. E, bom, eu não sei muito o que fazer. Eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque sim, eu fracassei. Sim, eu sei que tem artistas que começaram suas carreiras aí aos 20 e poucos anos, quase ali na casa dos 30. O Chorão é um grande exemplo disso. Ou às vezes até com mais idade, né? Mas eu me sinto muito triste por isso. Não vou mentir. Eu me sinto um fracasso. Não um fracasso de modo geral, como eu já reforcei para a sociedade, para meus pais e tal. Mas assim, eu me sinto um fracasso para mim mesmo. E isso é a pior dor que tem. De verdade. Acho que eu ouvi da minha mãe que eu fracassei. Não dói tanto quanto saber que eu não preciso ouvir isso de mim mesma, porque é um sentimento que prevalece, né? Enfim. Vamos conversar sobre isso, vamos, enfim, compartilhar nossas dores e nossas frustrações e nossos fracassos, nossos auto-fracassos, né? E é isso. Muito obrigada pela sua atenção. Peço desculpa por não ser um vídeo tão confortante, tão elaborado, mas hoje eu não sei como me confortar e também não sei como confortar vocês aí do outro lado. Mas talvez a gente compartilhando o sentimento e a experiência, a gente toque outras pessoas que às vezes se sentem únicas, né? Nesse sentimento e nessa batalha aí. Então é isso. Obrigada pela sua atenção. E é isso.